Olha só, quem nunca acordou às 3 da manhã questionando absolutamente todas as escolhas de vida? Pois é, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar uma ideia que à primeira vista parece contraintuitiva. Sabe aquela confusão mental, aquela dor emocional que a gente costuma encarar como a prova definitiva de que a vida fracassou? E se na verdade isso for o maior sinal de crescimento pessoal que existe? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Para guiar a nossa conversa, a gente vai seguir um roteiro bem prático. Primeiro, o mito do caminho certo. Depois, o propósito do desconforto. Em seguida, vamos falar sobre o rompimento do roteiro premeditado. Logo após, a dor como um sinal. E para fechar, o rito de passagem. Todo esse nosso papo está muito bem fundamentado nas ideias geniais da Brianna Wiest, mais especificamente na coletânea de ensaios dela. É um material profundo que realmente convida a gente a repensar como a mente humana processa mudanças, como a gente lida com a resistência e principalmente como acontece o desenvolvimento autêntico. Então, bora ver como isso se constrói na prática. Parte 1. O mito do caminho certo. A gente começa desconstruindo algumas ilusões que a sociedade coloca na nossa cabeça e que só servem para gerar um caos interno desnecessário. É o que o material chama de monocultura moderna. Basicamente, nós fomos condicionados a acreditar que uma vida boa, uma existência bem-sucedida, tem que ser sempre confortável, totalmente previsível e seguir um roteirinho rígido. Se as coisas apertam ou ficam difíceis, a gente logo pensa, pronto, fiz alguma coisa errada. A sociedade acaba vendendo a ideia absurda de que a ausência de dor é a única medida de sucesso. Mas aí a vida acontece, né? Ela é dinâmica, esse roteiro rígido uma hora inevitavelmente quebra e as pessoas se sentem totalmente à deriva. E isso levanta uma questão essencial. E se essa sensação de estar sem bússola, de estar completamente perdido, não for um beco sem saída? E se na verdade for algo muito bom e o começo de uma rota bem mais autêntica para a nossa vida? É aqui que a gente precisa separar as coisas. A sociedade costuma ditar que sentir-se perdido significa que a vida saiu completamente dos trilhos, que deu tudo errado. Mas a realidade psicológica mostra um quadro bem diferente. Perder aquele caminho todo planejado é, na verdade, o primeiro passo para se ter uma presença genuína no mundo. Não é um fracasso. É só roteiro antigo quebrando para que a vida real, aqui no presente, possa finalmente acontecer. Arte 2. O propósito do desconforto. O material de origem traz um ponto muito libertador sobre aquele atrito interno que a gente sente. Sentir-se inquieto não é sintoma de uma vida em colapso. De jeito nenhum. O desconforto acontece justamente quando estamos à beira de uma mudança real. É literalmente a mente e o corpo sinalizando que algo grande está prestes a acontecer e gerando a energia que a gente precisa para dar esse próximo salto evolutivo. Para entender isso de verdade, a gente precisa falar sobre a definição de sofrimento. A palavra vem do latim e carrega a ideia de suportar por baixo. E é muito diferente da dor. O sofrimento é a recusa ativa em aceitar a realidade como ela é a resistência. Então, quando a gente resiste ao desconforto, tenta fugir, tenta voltar à força para um falso estado de conforto, bom, é aí que a gente cria aquele sofrimento prolongado. Parte 3. Rompendo o roteiro premeditado. E como isso aparece na prática quando a gente se afasta daquela vida meticulosamente planejada? É fundamental observar os sinais no nosso dia a dia. Padrões de sono irregulares, sonhos super detalhados e vívidos, ou até aquela necessidade intensa de ficar sozinho, cancelando tudo que é plano social. Por mais que isso seja desconfortável, não quer dizer que a gente está quebrado e precisa de conserto imediato, sabe? São marcadores psicológicos de recalibração. É o nosso cérebro saindo do piloto automático e construindo novas formas de existir. Desconstruir a ilusão de quem a gente deveria ser traz uma baita incerteza. Isso é fato. Nossa identidade estava toda ancorada naquelas expectativas. Mas presta atenção nisso. É exatamente nesse ambiente de incerteza que ocorre a verdadeira evolução pessoal. Pensa bem, sem o espaço vazio que a incerteza cria, simplesmente não tem lugar para o novo crescer. Parte 4. A dor como sinal. Agora a gente precisa entender o feedback que o corpo nos dá. Vamos diferenciar muito bem duas coisas: a dor e o sofrimento. A dor natural não é uma punição, ela é só um sinal biológico e emocional extremamente necessário. Ela entrega uma mensagem, um feedback. O sofrimento, por outro lado, é quando a gente se esquiva, quando a gente cria uma resistência psicológica contra essa dor. O problema quase nunca é a emoção em si, mas sim a nossa recusa em sentar um pouquinho e ouvir o que a dor está tentando comunicar. Tem uma metáfora excelente para ilustrar isso, a do fogão quente. Se a gente toca num fogão quente, instintivamente puxa a mão para trás para evitar uma queimadura grave, certo? A dor física protege a mão. Pois bem, a dor emocional faz exatamente a mesma coisa.
Ela guia a mente, redirecionando nosso caminho antes que a gente fique estagnado ou se perca num rumo que não faz mais sentido. Ela nos impede de gastar energia naquilo que não serve mais. A sabedoria de Marco Aurélio já dizia muito sobre isso. Ele afirmava que o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Isso é sensacional. Os obstáculos, os problemas, eles não são um muro bloqueando a estrada. Na verdade, eles são a própria estrada. São eles que forçam a gente a agir diferente, a aprender e a se adaptar. Coisas que, convenhamos, jamais aconteceriam se a gente ficasse lá, parado na zona de conforto. Parte 5. O rito de passagem. E para onde toda essa jornada desconfortável leva? A recompensa final é um conceito grego incrível chamado metanoia. Metanoia significa uma mudança profunda de mente, de coração, de quem somos, ou até do nosso modo de vida inteiro. É uma expansão de consciência muito poderosa e que a gente só alcança depois que aquela velha estrutura de pensamentos é desafiada, enfrentada e, por fim, superada. Então, a grande sacada é a seguinte: a turbulência emocional pesada, aqueles momentos de colapso, não são um beco sem saída e não significam que a vida fracassou. A dor não é uma punição. Essa sensação de estar completamente perdido é apenas um rito de passagem absolutamente necessário e que costuma vir logo antes de grandes avanços na nossa vida. É aquela ponte estreita que nos leva para uma mentalidade muito mais autêntica e alinhada com o presente. Para fechar nossa análise de hoje, fica um pensamento provocativo para a gente levar para a vida. Como seria a nossa existência se, em vez de recorrer a fugas constantes, a gente parasse de tentar fugir dos nossos próprios sinais emocionais? Imagina só o que aconteceria se a gente simplesmente abraçasse essa dor como um guia. O quanto será que isso aceleraria o nosso verdadeiro potencial? Fica aí a reflexão.